Bom, pessoal, então iniciando agora a gravação do nosso aulão, a pedido de vocês, os alunos aí que muito provavelmente vão participar pela primeira vez dessas Olimpíadas de Conhecimento, no caso aqui a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, por isso que ela é chamada de OBFEP. Sejam todos bem-vindos, espero que gostem da experiência. Não sei se vocês já participaram de outras Olimpíadas, mas nós temos inúmeras Olimpíadas aí, não só nacionais, como também regionais, como internacionais. E os alunos que geralmente participam desse tipo de Olimpíada são alunos que acabam se destacando, não só na escola, como também na vida profissional. É por isso que eu sempre recomendo, aconselho os meus alunos participarem, devido à possibilidade de ter a experiência de socializar com outros alunos. Como eu disse, existem Olimpíadas regionais onde você vai socializar com outras escolas, nacionais, dependendo aí da fase, né, e do edital de cada Olimpíada, você pode até interagir com alunos de outros estados. Internacionais, você tem a possibilidade de viajar para outros países. Claro que nós estamos passando por um momento diferente dessa pandemia, devido a essa pandemia, mas voltando à normalidade, nós temos aí essa possibilidade de socialização, de conhecer outras culturas, outros lugares, e também algo que é muito interessante, que é testar os seus conhecimentos, ver as possibilidades de cobrança do conteúdo que vocês veem em sala de aula, como é que eles são cobrados aí, já prevendo alguns vestibulares e assim por diante. A prova da UBFEP ela é uma prova bem interessante. Não sei se alguns de vocês que leram a prova, se não e se leram, se perceberam que ela é como se estivesse contando uma história. Ela vai transpassando por vários conteúdos de física, termologia, mecânica, ótica, conteúdos que são referentes ao primeiro e segundo ano, mas meio que contando uma história. Toda prova ela tem uma temática, né, onde essa temática vai ser abordada durante toda a prova, e cada questão vai abordar um determinado conteúdo referente àquela temática, aquela história que ele vai contando, tá? O Ítalo que está perguntando, além de que algumas Olimpíadas, a oportunidade até para vagas em universidades, exatamente. Vaga para a universidade, quando você já estiver dentro da faculdade e quiser concorrer, por exemplo, a alguma bolsa de pesquisa, alguma bolsa de estudos dentro da própria faculdade, a participação de Olimpíadas muitas vezes é critério para selecionar o aluno e dar uma determinada pontuação, lhe dando aí uma vantagem com relação aos concorrentes. Então, é sensacional, é fundamental a participação de vocês nas Olimpíadas. Não só na Olimpíada de Física, né? E aí você deveria buscar aquelas que realmente você tem mais interesse, tem curiosidade, tem vontade de participar. Tem de física, matemática, química, ciências, astronomia, história, língua portuguesa e assim por diante. Então, procurem aí os professores de vocês de cada área, e se você tiver interesse em alguma outra área, eu aconselho, recomendo demais. Aí o Ítalo aí citando várias outras aí no chat, tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar agora aqui com vocês a tela já com a prova que eu disponibilizei lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Quem não pegou o PDF, é só entrar no site, você botar lá no Google Provas OBFEP, você vai encontrar lá no site da SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física, quem organiza essa Olimpíada, tem todas as provas, pelo menos as últimas que foram aplicadas lá, disponíveis para vocês, tá? E aí eu tomei o cuidado de abrir o próprio arquivo aqui da prova, para a gente poder dar uma lida e vocês não chegarem no dia da prova com a surpresa, sem saber o que deve fazer, como é que é a estrutura da prova. Então esse aulão ele tem como finalidade não só dar uma revisada nos conteúdos de uma forma geral, como também apresentar para vocês, para quem é aí marinheiro de primeira viagem, para quem está experimentando a participação nesse tipo de prova, entender como é que funciona, como é que é a estrutura especificamente dessa prova. Como eu estava falando, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas é dividida em 3 níveis, tá? Onde o nível A é somente para alunos do 9º ano, o nível B para alunos de primeira e segunda série do ensino médio, e o nível C apenas para alunos de 3º ano. Mas veja que apesar de vocês estarem no nível B, concorrendo, portanto, com alunos também de 2º ano, alunos esses que possivelmente, né, provavelmente, quase que certamente já viram mais conteúdos do que vocês, terminaram já todo o 1º ano, viram então todo o assunto e já estão vendo conteúdo do 2º ano. Se você der uma olhada aqui na prova,
algumas questões são exclusivas para vocês, tá? Então, essas questões que são exclusivas para aluno de primeira série é justamente para dar aquela, para tentar te diminuir aquela suposta vantagem que os alunos de segunda série poderiam ter com relação a vocês, tá? Então, ó, até a questão 5 são questões exclusivas para vocês, alunos de primeira série. A partir da sexta questão, já não tem mais essa exclusividade. Então, isso quer dizer que vocês podem se apropriar aí dessas primeiras questões para tirar vantagem em relação aos alunos do segundo ano. Aí vamos ler aqui as instruções para vocês entenderem como é que é a estrutura da prova. Qualquer dúvida, postar a aula, ela está sendo gravada. O link da gravação não vai estar no Classroom, porque, como eu disse, tem aluno que está lá no Classroom, né, na nossa turma de Física, que não está participando, então para ele não é interessante essa postagem, mas eu vou disponibilizar o link dessa gravação no grupo do WhatsApp. Então, assim que o Google me liberar a gravação, eu ponho o link lá para vocês, beleza? Aí vamos lá. Lendo aqui as instruções para que vocês possam entender como é que funciona. São 4 instruções. Primeira, esta prova destina-se exclusivamente a alunos da primeira e segunda série do ensino médio. Por que não está funcionando? Só ver aqui. Por que minha mesinha não está pegando? Espera aí. Eita, coisa. Pronto, voltou. Isso aqui. Então, esta prova destina-se exclusivamente a alunos de primeira e segunda série do ensino médio. Ela contém 20 questões objetivas. Os alunos da primeira série podem escolher 15 questões. Então, os alunos da segunda série, eles não vão poder escolher, tá? Já os alunos da segunda série devem escolher 15 questões, excetuando aquelas indicadas como somente para a primeira série. Então, na realidade, ele não vai ter como escolher 15 questões, porque se a prova tem 20 e 5 dessas são exclusivas para vocês da primeira série, os alunos da segunda série vão ter que fazer as outras 15. Já vocês não. Das 20, vão poder escolher 15. Então, vocês têm aí essa margem de escolha, retirando, eliminando aquelas 5 questões que vocês não têm nem ideia para onde é que vão. Segunda, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, podem ligar o microfone, tá? Essa aula ela é menos formal do que a nossa aula semanal. É mesmo um bate-papo aqui para a gente descontrair e aí ficar aqui até 3 horas. Professor, a inscrição dessa prova já acabou, foi? Cara, tem que ver com o professor Rodrigo, porque ele que está responsável, ele que está como representante do campus, tá, nessa Olimpíada. Eu não ia nem me envolver, mas quando ele pediu para fazer essa divulgação no grupo de vocês, eu fiz a divulgação e como alguns alunos solicitaram esse aulão, eu acabei topando, né, na tentativa de ajudar. Mas aí eu não sei se o prazo era até sexta-feira para o professor Rodrigo enviar esse formulário para a coordenação, ou se era para vocês enviarem e ele ainda teria um tempinho. Então não custa nada falar com ele lá, veja lá com ele. Eu falei hoje e ele pediu para mandar o negócio e deu certo. Deu certo, né? Tá vendo? Ó? Então pode ser que ainda seja possível fazer a inscrição. Fale lá com ele, que às vezes a gente põe um prazo, porque se não botar prazo, a galera vai deixando tudo para de última hora. Então a gente põe um prazo para poder organizar, né? A gente tem outras atividades também que a gente tem que desenvolver, e a gente põe o prazo e para poder conseguir receber de todo mundo que tem interessado. Mas um ou outro que aparece assim interessado depois, se tiver a fim de participar, eu acredito que dê certo. Fala lá com ele. Aí, ó, o Renato conseguiu, a Lawane também. Beleza? Então, acredito que dê certo. Mas fale com ele hoje. Não deixe para falar amanhã não, porque amanhã já é dia de aplicação, então pode ser que não dê. Aí vamos lá, continuando. Cada questão contém 4 alternativas, das quais apenas uma é correta, tá? Muito cuidado, pessoal, na hora que vocês forem passar o gabarito de vocês para o cartão resposta. Então, o que é que eu aconselho? Faz toda a prova e quando você for passar, primeiro vai passando, marcando um pontinho de lápis naquela alternativa, porque às vezes é tanta letra, tanta questão, ou você olhando por cartãozinho, por cartão resposta, que você, se for passar de caneta, às vezes confunde, pula uma questão, marca na mesma questão e acaba perdendo. Então, vai marcando os pontinhos a lápis, porque se você errar, ainda tem como apagar. E quando você conferir, tiver tudo marcadinho lá, os pontinhos a lápis das suas respostas, aí você só faz cobrir de caneta, beleza? O professor Rodrigo de Física, tá? Eu pus o link, o contato dele lá no grupo do WhatsApp.
Beleza? Eu pus o contato dele lá no WhatsApp. Aí, a Lawane aí, seguindo a mesma estratégia. Então, passa a lápis, tá? Não precisa marcar a bolinha toda. Vai só botando um pontinho, a lápis. Quando você tiver conferido, tiver tudo ok, aí você sai cobrindo de caneta. 3. Leia atentamente a instrução do cartão resposta. Quando vocês receberem o cartão resposta, vão ter as instruções lá para você marcar, certo? Com relação à cor de caneta e tudo mais. Aconselho levar caneta de tinta preta, tá? Porque normalmente tinta preta é padrão. A azul, às vezes, não é aceitada. Não é aceita, não é nem, por exemplo, não pode. Então, levem caneta de tinta preta. Para a primeira série, se no cartão resposta forem marcadas mais que 15 questões, serão consideradas somente as 15 primeiras. Então, cuidado, só marquem as 15 questões que vocês querem que sejam corrigidas. Se você marcar as 20, independente de você acertou ou errou, serão corrigidas as 15 primeiras, tá? Então, muito cuidado nesse caso aí de vocês. Quarta questão, quarta instrução. A duração dessa prova é de no máximo 3 horas, devendo o aluno permanecer na sala por no mínimo 60 minutos, 1 hora. Então, entrou na sala, aí ó, o Renato pôs o contato do professor Rodrigo aqui no chat, tá? Quem precisar. Então, entrou na sala, tem que ficar no mínimo 1 hora. Ah, professor, mas eu vou precisar sair, aconteceu um imprevisto, estou passando mal. Você sai, mas é automaticamente desclassificado, beleza? Você é obrigado para a sua prova contabilizar, você é obrigado a permanecer por no mínimo 1 hora, beleza? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essas instruções? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Só por Professor, favor, diga. ô professor, se tiver algum, digamos, problema, né, para fazer alguma solução de alguma questão, faz no verso da folha ou leva alguma folha, algo do tipo? Não, você essa prova, essa primeira fase, ela é objetiva, tá? Então você só vai ser corrigido o cartão resposta. Tanto faz você fazer conta, não fazer conta, fazer organizadinho, fazer todo bagunçado, fazer de cabeça, tanto faz. Só vai ser corrigido o cartão resposta. A única coisa que vai ser conferido seu nessa primeira fase é o cartão resposta, tá? Aí eu não tenho como afirmar se vocês saem com a prova, para depois de repente conferir o gabarito depois, ou se essa prova fica guardada com o aplicador. Não sei se vai ser o professor Rodrigo que vai aplicar. Mas, independente se a prova ficar retida, se a prova ficar com o aplicador, essa prova não vai ser utilizada para nada. Tá? Ela vai ser só guardada por questão de segurança, para não haver fraude, passagem de informação nem nada. Mas o que vai ser corrigido é só o cartão resposta, certo? Cartão resposta é onde você vai passar o gabarito, tá? Para vocês irem se acostumando com os termos técnicos. O que a gente chama de gabarito são as respostas corretas. Isso é o que a gente chama de gabarito. O cartão resposta é uma folhinha onde vocês vão marcar as bolinhas com as respostas de vocês. E aí, talvez, semana que vem, seja divulgado na internet o gabarito, que são as respostas corretas da prova toda. Beleza? Isso é o que a gente chama de gabarito no universo das avaliações. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá começar então aqui a nossa brincadeira. Vamos lá ver o que a gente consegue ver ainda hoje, discutir. Como eu disse, a ideia é a gente fazer uma revisãozinha, tá? Uma revisão geral, tentando abordar a parte do conteúdo que vai ser trabalhado, mas a gente só vai ter até 3 horas para fazer isso. Então, vamos aqui discutindo, debatendo, tá? Então, vamos lá. Ó. Primeira questão, que foi exclusiva para os alunos da primeira série do ano passado, aliás, 2019, né, porque ano passado não foi aplicada essa prova, diz o seguinte: uma família de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, poupou dinheiro durante anos para fazer uma grande viagem pelo Brasil, no intuito de conhecer suas maravilhas. Adriana e Carlos, os filhos do casal Almeida, ficaram responsáveis pela escolha dos lugares. Eles escolheram como primeira parada a cidade mais fria do Brasil, Urupema, no estado vizinho. Nessa cidade, já foi registrada uma temperatura de 15,8 graus na escala Fahrenheit. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui mais um pouquinho essa tela.
Ó. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Tá tudo ok. Pronto, vamos lá. 15 graus na escala Fahrenheit. Então, o que vocês têm que saber? Primeiro, quando a gente trabalha com as escalas termométricas, que basicamente são três as mais usadas, as mais usuais, são a escala Celsius, representado. Vou diminuir aqui um pouquinho a espessura dessa caneta. Pronto. Então, são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a Kelvin, tá? É necessário que para que você possa efetuar a transformação de uma para outra, você conheça as leis de formação, que nós chamamos assim, que é aquelas que são aquelas que permitem a gente transformar de uma escala para outra. Existe uma forma de você determinar essas leis de formação, que é você conhecendo desses termômetros, digamos assim, os dois pontos fixos com relação à água. São eles o ponto de fusão e o ponto de ebulição. É por isso que na própria questão ele está dando essas informações. Ó, sabendo que 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius, então ele está dizendo que no termômetro, em graus Fahrenheit, o valor de 32 equivale no termômetro em graus Celsius ao valor de 0. E 212 graus Fahrenheit, 212 equivale a 100 graus Celsius, tá? Determine a menor temperatura registrada no Brasil na escala Celsius. Que menor temperatura é essa? É a 15,8. Como essa temperatura está medida na escala Fahrenheit e ela é menor do que 32, ela vai se encontrar, vou pôr aqui de outra cor, ela se encontra no termômetro aqui embaixo, ó, 15,8. Aí eu quero saber quanto isso vale na escala Celsius, tá? Deixa eu diminuir aqui de novo. Pronto. Quanto isso vale na escala Celsius? Veja que o que eu acabei de fazer para vocês nada mais foi do que criar duas escalas térmicas. E como toda e qualquer escala, elas são baseadas por divisões de unidades. Nós temos aqui tantas unidades de medida na escala Fahrenheit e tantas unidades de medida na escala Celsius. A forma mais prática de você resolver esse tipo de situação, esse tipo de questão, é você montando a proporção dessas escalas. Como é que a gente faz isso? Pessoal, não considerem isso como explicação do conteúdo, tá? Eu não estou explicando para vocês escalas termométricas, não estou explicando termometria, isso vai ser visto por vocês apenas no segundo ano, mas eu estou tentando aqui fazer com que vocês compreendam como é que faria essa transformação. Então, nós temos aqui que esse segmento, ele é parte, ele é uma fração de toda essa escala, tá? Então, assim como esse segmento também é, então eu posso dizer que este segmento está para esse, da mesma forma que na outra escala, esse segmento está para esse. Então, como é que eu faço para medir esse segmento pequenininho, de 15,8 para 32? Subtraindo esses valores. Então, 32 menos 15,8, essa é a forma de determinar a medida desse segmento, está para esse segmento, que vai de 32 até 212. Como é que eu faço para determinar quantas unidades nós temos? Subtraindo 212 menos 32. Então, isso aqui é uma fração dessa escala, que é proporcional à mesma fração dessa outra escala. Então, essa fração que vai de C até 0, como é que eu faço para obter esse segmento? Subtraindo de cima menos o de baixo. 0 menos C está para esse segmento, que não é esse aqui, mas sim esse aqui, tá? Então, de 0 a 100, para eu saber quantas unidades tem, basta subtrair o de cima menos o de baixo. 100 menos 0. Aí, montada a nossa equação, agora é resolver. 32 menos 15,8, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de cabeça. 32 menos 15,8 dá 16,4.
16,4. Se alguém puder fazer aí na calculadora e conferir se 32 menos 15,8 é isso mesmo, aí facilita. Deixa eu até pegar uma calculadora aqui. A gente não perde tempo com essas contas de cabeça e nem fazendo. 15,8. É isso mesmo, 16,2. 0,6. É 16,2, não? Ah. Né? Então, 32 menos 15,8, 16,2. Dividido por 212 menos 32 dá 180. Isso é igual a 0 menos C dá menos C. Dividido por 100 menos 0, 100. Aí, pessoal, agora eu vou aplicar o velho produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar menos 180C igual a 16,2 vezes 100 dá 1.620. Beleza? Vou passar o menos para o outro lado. Então, o C vai ficar igual a menos 1.620. E o 180 que estava multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Nos dando, portanto, como resposta para o valor da temperatura em graus Celsius, o menos 1.620 dividido por 180 dá 9. Menos 9 graus Celsius. Aí, então, a resposta da primeira questão, que nos dá como gabarito a alternativa C. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Deu para entender Professor, isso é tipo direitinho? uma regra de 3, né? Tipo uma regra de 3, tá? Deixa eu abrir aqui um novo slide aqui para mostrar para vocês. Opa. Novo slide. Pronto. Aqui, ó. Como eu disse para vocês, as três principais escalas são a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Tá? A escala Celsius ela é muito utilizada porque é a que nós utilizamos em quase todos os países de língua latina, tá? Por exemplo, aqui no Brasil. A escala Fahrenheit é utilizada nos países de língua inglesa, como o inglês é a língua universal. O Fahrenheit ele é muito utilizado. Vocês já devem ter visto, por exemplo, em filmes, quando se fala de temperatura, normalmente a temperatura que está expressa lá é em graus Fahrenheit. Então, se você estiver assistindo lá um filme e por acaso se deparar com um valor de temperatura que possa parecer um pouco estranho, desconfie que muito provavelmente essa temperatura está escrita em graus Fahrenheit, tá certo? Vou tirar esse Kelvin daqui, porque deve estar por trás aí da minha câmera, beleza? E a escala Kelvin é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, é a escala científica, digamos assim. E aí, para que você possa efetuar a transformação de uma escala para outra, existe já uma regra padrão, para você não ter que estar sempre montando essa regra de 3. A regra padrão é a seguinte: C está para 5, assim como F menos 32 está para 9, assim como K menos 273 está para 5. E aí, se você utilizar essa relação, você consegue efetuar a transformação de qualquer uma dessas três escalas para outra dessas três escalas. Vamos testar aqui, ó. Pegando aqui o valor que foi dado lá, né? Foi dada a temperatura em graus Fahrenheit, que foi de 15,8 graus Fahrenheit. E nós queremos transformar isso para graus Celsius. Então, eu vou pegar essas duas escalas, Celsius e Fahrenheit. Sem nem precisar fazer aquela regra de 3, montar aquelas escalinhas, tá? Então, eu pego... Oi? O negócio que você está fazendo a conta está atrás da câmera do som. Está atrás da câmera. Toda vida eu esqueço dessa câmera. Vou descer aqui um pouquinho. Dá para ver agora? Dá. Pronto. Então, ó, 15,8 foi o valor que foi dado lá na questão e nós queremos transformar para graus Celsius. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar essas duas frações. Kelvin não tem nada a ver com essa questão.
Então, pegando essas duas frações, C é o valor que eu quero encontrar, dividido por 5, é igual a F, que é 15,8, que foi o valor dado na questão, menos 32, dividido por 9. Aí, se você resolver essa equação, C dividido por 5 é igual a 15,8 menos 32, dá menos 16,2, dividido por 9. Daí o C vai ser igual a esse 16,2 menos 32. Esse 16,2 dividido por 9 dá menos 1,8, menos 1,8, mantendo o 5 aqui embaixo, tá? E o 5 está dividindo, quando eu passo para o outro lado, passo multiplicando. Então, o C fica igual a menos 1,8 vezes 5. E se você multiplicar, adivinha só, dá exatamente menos 9 graus Celsius. Beleza? Resumindo, se você memorizar essa relaçãozinha aqui, caso caia alguma questão de transformação de escalas termométricas, você consegue desenrolar a questão somente usando essa fórmulazinha, tá? Diga lá, Ito. Então, nesse F menos 32, sempre será esse 32 ou será o número lá que tiver de graus Celsius? Sim, porque assim, para a água, nós utilizamos como padrão para definir a relação entre as escalas 2 pontos fixos. O ponto de ebulição, que é aquela temperatura na qual a água evapora, né? E o ponto de fusão, que é a temperatura na qual a água congela, tá? Aí, para essas 3 escalas, nós vamos ter, para a escala Celsius, o ponto de ebulição é 100, o ponto de fusão é 0. Para a Fahrenheit, o ponto de ebulição é 212 e o ponto de fusão é 32. É por isso que aparece esse 32 aqui sempre. Por que o 0 não está aparecendo? Porque C menos 0 é C. Então não precisa aparecer o 0. Então, basicamente, no numerador seria C menos 0, C, F menos 32, e na escala Kelvin, o ponto de ebulição é 373 Kelvin e o ponto de fusão é 273 Kelvin. Aí, se você perceber aqui, o 273 aparecendo também. Ó. Então, sempre em cima aparece a temperatura menos o ponto de fusão. C menos 0, que é C, F menos 32 e K menos 273. E embaixo aparece a diferença entre essas medidas. 100 menos 0 seria 100 aqui. 212 menos 32 seria 180. E 373 menos 273, 100. Só que se você simplificar todos esses denominadores por 20, se você dividir o 100 por 20, dá 5. O 180 por 20 dá 9. E o 100 por 20 dá 5. Por isso que não aparece essa diferença. Aparece o valor simplificado da fração. Beleza? Resumindo, é um aulão de véspera. A gente não tem como aprender o conteúdo. Então a dica é decorem essa relação. Caiu qualquer questão de mudança de escala de temperatura, é essa fórmulazinha que vocês vão usar. Ok? Aí, se você for lá no meu canal do YouTube e colocar assim, escalas termométricas, assim é fácil, professor Giovanni, você vai ver que tem um vídeo lá com a explicação teórica desse assunto. Aí, se você quiser aprender escalas termométricas, o que é, como calcula, como obtém, aí você assiste lá o vídeo e aí vai ter bem direitinho. Mas aqui não dá tempo a gente fazer isso, não. A gente ia ver só esse assunto. Ok, pessoal? Ok. A Lawane aí já. Valeu, Lawane. Valeu. Depois compartilha com a galera aí. Conhecer alguém do segundo ano, do terceiro. Compartilha com o pessoal para todo mundo assistir e poder usufruir lá do canal. Vamos lá então, pessoal. Primeira questãozinha aqui, ok? Vamos para a segunda. Também exclusiva para alunos da primeira série, tá? Então, segunda questão. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Tá ainda aqui em cima. Pronto. Agora dá para ler o enunciado todinho. Vamos lá. Ó. A segunda questão diz o seguinte. Você sabe qual o maior edifício do Brasil? É a Torre 1 do Hyatt House Residence Club. Gostaram aí do inglês?
localizado no balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 276 metros de altura e 81 andares. Então, separar essas informações, que pode ser que elas sejam úteis, e aí, para eu não ter que ler o enunciado novamente, atrás dessas informações, eu já vou separando. Então, 276 metros, que corresponde a 81 andares. Certo? Carlos escolheu essa parada por adorar construções, o que levou a família Almeida, tá vendo? Ó, a mesma família da questão anterior, agora já escolheu outro destino na sua viagem. Né? Então é uma historinha. A prova da UBFEP, ela vai contando uma historinha. Em Santa Catarina, tá, para pernoitar lá. Ele descobriu que os elevadores desse prédio sobem com velocidade de 5 metros por segundo. Então, vou pôr aqui, ó, velocidade de subida, 5 metros por segundo. E descem, velocidade de descida, 7 metros por segundo. Se dois elevadores partissem simultaneamente, um deles partindo do ponto mais alto, obviamente, você está no ponto mais alto, ele tende a descer. E ele vai descer com essa velocidade. E outro no ponto mais baixo, se ele está no ponto mais baixo, ele só pode subir. E vai subir com essa velocidade. Em que altura eles iriam se encontrar? Despreze tanto as dimensões dos elevadores quanto as distâncias percorridas para ganhar velocidade. Então é como se eles estivessem nas suas posições iniciais e já começassem a se mover com essa velocidade. Ele pediu para desprezar o trecho em que eles aceleram, tá certo? Então vamos lá. Uma das formas de você resolver essa questão, e eu acredito que nesse caso é a mais rápida, seria você imaginar o seguinte. Nós temos aqui o prédio, tá? Conta aqui o prédio, onde desse prédio eu vou adotar como referencial o ponto mais baixo. Então, o ponto mais baixo do prédio eu vou adotar como sendo o ponto zero. Vou diminuir a espessura aqui dessa caneta. Pronto. Então, eu vou adotar esse ponto mais baixo como sendo o ponto zero. E para cima, eu vou adotar como essas posições sendo positivas. Então, o meu eixo de referência, ele vai ser positivo para cima, tá? Aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui dois elevadores. Um desses elevadores está na parte mais baixa. Se ele está na parte mais baixa, eu vou chamar aqui esse elevador de elevador A. Beleza? Se ele está na parte mais baixa, nós temos que a posição inicial do elevador A é zero. Ele está na posição zero. E a velocidade com que ele vai se mover, a velocidade do elevador A, é a velocidade de subida. Ele vai subir. Então, ele vai se mover com a velocidade de 5 metros por segundo e positiva, porque ele vai subir, então está a favor do referencial. O outro elevador, que eu vou desenhar aqui de verde, para diferenciar, o outro elevador, que eu vou chamar de elevador B, ele está lá em cima, no ponto mais alto. Como o prédio tem 276 metros, isso quer dizer que a posição inicial desse elevador, a posição inicial do elevador B é 276 metros. Ele está partindo para o seu movimento desta posição. E a velocidade do elevador B, como vai ser para baixo, será negativa, contrária ao meu referencial, e com valor de 7 metros por segundo, já que ele está descendo. Então, menos 7 metros por segundo. Então, pessoal, ó, separei aqui as informações que nós podemos extrair do movimento dos dois elevadores, do A e do B. Aí ele quer saber o momento de encontro. Ora, se ele quer saber o momento em que os dois elevadores vão, o ponto em que eles vão se encontrar, vai ser aquele ponto em que a posição do elevador A vai ser igual à posição do elevador B. Para que eu possa, então, descobrir a posição do elevador A e a posição do elevador B, eu tenho que lembrar que eles estão se movendo com velocidade constante. Assunto nosso da semana passada. E que a posição de corpos que descrevem movimento uniforme é dada por S igual a S0 mais VT. Ou seja, quem vai ser a função que vai representar o movimento do elevador A? A função que vai representar o movimento do elevador A vai ser a posição inicial dele, 0, mais a sua velocidade, 5, vezes o tempo de movimento. Isso vai ser igual, nesse momento do encontro, à posição do elevador B.
que vai ser representada pela sua posição inicial, 276, mais com menos da sua velocidade, fica menos 7t. Veja que nós temos agora uma equação que, resolvendo, 0 mais 5t dá 5t, o menos 7t eu vou passar para esse membro positivo, vai ficar 5t mais 7t igual a 276. 5 mais 7, 12t, isso é igual a 276, t vai ser resultado da divisão de 276 por 12. Fazendo aqui bem rapidinho, 276 dividido por 12 dá 23 segundos. Ah, professor, quer dizer que essa é a resposta? Não. Esse é o tempo que levou do momento em que os elevadores partiram para o seu movimento até o momento de eles se encontrarem. Eu vou calcular agora a posição em que isso acontece, pegando este tempo e substituindo em uma das duas equações. Qual das duas? Tanto faz. Por quê? Porque se eu estou pegando o momento em que as posições são iguais, em que eles estão se encontrando, então é porque a posição vai ser a mesma para o A e para o B, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, a do elevador A, que é simplesmente 5t, 0 mais 5t é 5t, a posição do elevador A vai ser, então, 5 vezes 23. Que multiplicando, essa posição vai ficar igual a 115 metros. Nos dando, então, como gabarito para essa questão, a alternativa B. Beleza? Ah, professor, mas se eu tivesse escolhido o elevador B, daria a mesma resposta. Se quiser testar, ó, o elevador B seria 276 menos 7 vezes o momento de encontro, que é 23 segundos. Aí você faz aqui as contas, 7 vezes 23, 7 vezes 23 dá 161, aí fazendo 276 menos isso, vai dar 115 metros, beleza? Então, tanto faz fazer com o A ou o B, como o A era mais fácil, é só multiplicar 5 por 23, eu optei fazer por ele. Dúvidas, pessoal? Perguntas aí na segunda questão? Perguntas? Tranquilo? Deu para acompanhar? A segunda questãozinha aí da prova da UBFEP 2019, questão exclusiva para os alunos da primeira série. Ok? Podemos seguir em diante, então? Vamos lá. Vamos, então, aqui para a terceira questão, né? D2. D3, está aqui. Então, vamos lá. Ó. Terceira questãozinha, uma questão teórica, tá? Não tem conta, não tem cálculo. Vamos lá, então, debater aqui essa terceira questão. A questão diz assim, ó. Seguindo sua viagem, a família Almeida seguiu para o Paraná. Estão vendo aí, continuando aí a viagem da família. No intuito de conhecer a maior hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo, Itaipu. Depois de ouvir as explicações de todo o processo de condução da água do reservatório até as turbinas e de como elas fazem o rotor do gerador se movimentar, Carlos fez questão de anotar as transformações de energia mencionadas. Identifique a transformação de energia que não ocorre nesse processo. Então, a gente vai ler todas para saber quais são aquelas que não ocorrem, tá? Essa segunda questão eu entendi bem melhor que a primeira. Às vezes me perco nos cálculos. Aí, Larissa, tenta se concentrar aqui, porque como ela vai estar gravada, se você quiser depois rever para anotar, ou printa para ser mais rápido, tá? Aí você pega a gravação, beleza? Também tem isso, aonde? Porque a gente estava vendo esse assunto, foi o assunto da semana passada, aí fica mais fácil de compreender, beleza? Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver aqui a questão. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira alternativa, ele diz o seguinte, não sei se vocês já viram e entendem como funciona, mas basicamente nós temos aqui uma barragem, tá, de uma hidrelétrica. Nessa barragem nós temos uma tubulação, onde a água vai passar por essa tubulação e aqui vai encontrar o rotor do gerador.
nesse rotor, ele vai ter como função transformar a energia do movimento da água em energia elétrica. É aí onde nós temos a geração, entre aspas, propriamente dito, da energia elétrica. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem um dispositivo chamado de dínamo. Normalmente o dínamo nós instalamos, por exemplo, na bicicleta e ligamos esse dínamo em no farol da bicicleta, naqueles luminosozinhos indicadores de segurança, onde quando você pedala, ele vai girar o dínamo e dali ele produz, entre aspas, transforma a sua energia, na realidade, em energia elétrica, fazendo esses luminosos funcionarem, tá? Então a ideia é muito parecida aí com a do gerador da hidrelétrica. Aí vamos lá. No item A ele diz, o movimento da água produz transformações, o movimento da água produz transformações de energia térmica em energia cinética. Pessoal, energia térmica não precisa nem chamar muita atenção. Fica aí meio que subentendido, que dá para vocês entenderem, que é a energia referente à temperatura. Nós não temos nada referente à temperatura numa usina hidroelétrica. Seria, por exemplo, uma usina termoelétrica. Na usina termoelétrica, sim, nós temos aí energia térmica envolvida. Mas na usina hidroelétrica, não. Então, de cara, nós já podemos aí marcar como resposta, muito cuidado, que ele pede aqui, não ocorre. Então, não ocorre transformação de energia térmica. Essa, portanto, já seria a resposta da questão. Mas vamos ler as outras alternativas, só por desencargo. Alternativa B. Ao perder a altura, a água sofre transformação de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui quando ele está a um determinado desnível com relação ao referencial. A título de curiosidade, se você quiser memorizar, a energia potencial gravitacional é calculada pela equação M vezes G vezes H. É a massa do corpo vezes a gravidade naquele local onde ele se encontra. Se for na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu tirar aqui, que está atrás da minha câmera de novo. Então, deixa eu trazer isso para cá. Estava escrevendo aqui a fórmula. Pronto, aqui eu acho que vocês conseguem ver. Então, energia potencial gravitacional. Dá para ver, né, agora? Dá. Lawane, essa é a prova de 2019. A 2020 ela não foi aplicada devido à pandemia. Não houve prova de 2020. Então, é a massa do corpo vezes a gravidade no local, que no caso, se for na Terra, essa gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui a altura que esse corpo se encontra do referencial. Então, por exemplo, aqui nós temos o rotor, né, aqui do reservatório, como é que ele chama aqui? Deixa eu ver como é que ele... O rotor, exatamente. Então, nós temos aqui o rotor do reservatório nesse ponto. Então, se você pegar aqui uma linha horizontal, a água está entrando na tubulação nesse ponto. Então, nós temos do ponto em que a água entra na tubulação até onde ela chega no rotor, um determinado desnível. E é esse desnível que gera essa energia potencial gravitacional. E aí, quando ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Com esse aumento de velocidade, ele vai transformando a sua energia em energia cinética, que é calculada pela formulazinha, pela equação mv²/2, onde m é a massa, v é a velocidade do objeto que a gente está analisando, ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? Então, são as duas energias que formam o que nós chamamos de energia mecânica. A energia mecânica é a energia cinética somada com a energia potencial. Além da potencial gravitacional, ainda existe a potencial elástica, que é para aqueles corpos que esticam ou comprimem, como mola, por exemplo, tá? Mas aí, no caso, energia potencial da forma geral. Então, o item B está correto, não marca. Item C. O atrito com a tubulação produz transformação de energia cinética em energia térmica. Sim, o atrito é um exemplo de energia dissipada, né? O atrito é um exemplo de força dissipativa, ou seja, ele transforma energia mecânica em outro tipo de energia, principalmente energia térmica. Giovanni, tu disse que a hidrelétrica ela não tem energia térmica envolvida.
ela não aproveita a energia térmica para gerar energia elétrica, mas ela gera energia térmica dissipando, desperdiçando, digamos assim, parte da energia que ela poderia aproveitar na geração de energia, na geração de energia elétrica. Então, a alternativa C está Aí, no correta. caso, a energia térmica em cinética é errada, mas a em cinética em térmica é certa. Calma. Exatamente. A térmica não é que seja errada, é que não ocorre esse processo na hidrelétrica. Não é que energia térmica em cinética seja uma transformação errada. Não, pode ser que ocorra. Mas o que não ocorre é na usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela pega a água, que está a uma determinada altura, faz com que essa água, ao descer, transforme energia potencial gravitacional em energia cinética, movendo esse rotor. E esse rotor, quando se move, devido à energia cinética, transforma essa energia em energia elétrica. Esse é o processo de transformação energético dentro de uma usina hidrelétrica. Beleza? A gente ainda vai estudar isso esse ano. Aí eu vou detalhar um pouco mais na aula quando a gente estiver vendo trabalho, potência e energia, tá? Aí vamos lá. Alternativa D, o movimento do rotor do gerador ganha energia cinética, porque à medida que a água vai passando cada vez mais rápido, ele vai ganhando energia cinética, e a partir dessa energia, a partir da energia cinética da água. Então, é a água que, ao passar por essas tubulaçõezinhas aqui, ó, faz com que o rotor gire, e aí a função dele é transformar essa energia cinética em energia elétrica, ok? Então, a resposta aqui dessa terceira questão é a alternativa A. E aí, pessoal? Alguma dúvida na terceira questão? Eu acho que nós vamos chegando aqui na última já. Vamos lá. Última questãozinha de hoje. Vocês estão vendo, a gente está tentando debater, tentando colocar vocês aí a par do conteúdo à medida do possível, tá? Mas é como eu disse, a ideia é só a gente entender a estrutura da prova, a gente não chegar no dia lá da Olimpíada de surpresa, sem saber como é que funciona, quais são os assuntos que podem ser cobrados. Basicamente, os assuntos que vão ser cobrados de vocês são termologia e mecânica, beleza? Giovanni, por que a gente não está vendo termologia? Porque disso depende, deixa eu ver se tem aqui algum outro assunto, termologia e mecânica mesmo. Tem Professor, ótimo também. Oi, Laura. Quando a gente for fazer a prova quarta-feira, a gente vai precisar levar tipo, documentos, essas coisas, a gente indo, tá certo? Com a farda e tal. Se você tem que levar algum documento, Tipo, para identificar que é a gente e tal. é bom levar um documento de identificação, né? Porque o professor Rodrigo não conhece vocês. Então precisa vocês levarem um documento de identificação. É bom ir de farda, porque também, como vocês são novos, né, no campus, o porteiro não conhece vocês, mesmo que não fossem novos, o porteiro conhecer todo mundo, o pessoal do primeiro, segundo, terceiro ano. Então é bom ir de farda e levar um documento de identificação dizendo que está inscrito na Olimpíada para poder ter acesso lá ao campus, já que a gente está com essa restrição devido à pandemia, os alunos não estão com esse acesso liberado total. Só que o pessoal lá está sendo comunicado que vai haver essa prova, está tudo organizado para vocês, mas é só por questão mesmo de segurança, para não ter nenhum problema, nenhum mal entendido. Tá certo? Vamos lá. Quarta questão, então, ó. A família Almeida cruzou 2 estados para chegar à cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, em São Paulo. Apesar de, durante o ano, não atingir as menores temperaturas, como a gente já viu, foi aquela outra cidade lá, né? Do Brasil, a temperatura média dessa cidade é a menor de todas as cidades brasileiras. Conversando sobre o assunto com a família, Carlos disse uma frase cujos conceitos foram aplicados de forma errada. A Adriana imediatamente o corrigiu. Pois é. A questão do cartão, né? Pois é, quem tiver o cartão, leve. Mas como não tem vacina ainda para a idade de vocês, não vai ser cobrado, a não ser, porque assim, pode ocorrer de algum de vocês já ter 18 anos, né? De repente está fazendo ensino médio.
o pessoal do terceiro ano também é comum, alguém ter 18 anos. Aí esse pessoal tem que levar. Mas no caso de vocês do primeiro ano, como não tem vacina para a idade de vocês, se não tiver dentro da faixa etária, não precisa. Aí você comprova com a identidade, certo? Pronto, ó, o Ítalo já tomou. O Ítalo é velho, tá? Então, como o Ítalo já tomou, é bom levar o cartão de vacinação. Quem não tiver na faixa etária contemplada pela vacina, leva a identidade e aí você vai comprovar que não está na faixa etária de ser vacinado. A Larissa aí, outra velha, vacinou também. Beleza? Pois vamos lá. Ó. Conversando sobre o assunto com a família, Carlos disse uma frase que estava errada, a Adriana corrigiu. Identifique qual das frases abaixo pode ter sido usada por Adriana para corrigir a frase de Carlos. Então vamos lá. Se a Adriana corrigiu a frase de Carlos, ele quer saber qual dessas frases está correta. Tá? Então a gente vai marcar a frase correta. Vamos lá. Alternativa A. Campos do Jordão é uma cidade alta com pouco calor. Primeiro, pessoal, dentro da termologia, nós trabalhamos basicamente com 3 conceitos. O conceito de temperatura, o conceito de energia térmica e o conceito de calor, tá? O que são cada um desses conceitos? Temperatura é nada mais, nada menos do que a grandeza que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Como vocês sabem, todo corpo é formado por moléculas, por partículas, por átomos. E essas moléculas, elas estão constantemente agitadas. Quando o corpo ele está a uma alta temperatura, o que é que isso significa dizer? Que essas moléculas estão muito agitadas. E quando ele está a uma baixa temperatura, é porque elas estão pouco agitadas. Como a gente acabou de ver, a energia de um corpo que é referente ao seu movimento, à sua velocidade, é chamada de energia cinética. Então, as moléculas, por estarem agitadas, né, formando o nosso corpo, por elas terem um grau de agitação, elas possuem energia cinética. Quando você soma todas as energias cinéticas das moléculas que formam o corpo, nós chamamos essa energia total de energia térmica. Então, o que um corpo possui acumulado ou o que um corpo libera devido à sua temperatura é a energia térmica. Calor não é algo que é armazenado em um corpo. Então, quando você diz, por exemplo, eita, que hoje eu estou com calor, está errado. Fisicamente, essa expressão está errada, porque você não pode estar com algo que não é estático. Calor não é algo fixo, não é algo estático. O que seria o calor, então? O calor é a energia térmica que um corpo transfere para o outro quando, por exemplo, eles entram em contato entre si. Então, por exemplo, se você pegar uma latinha de refrigerante estupidamente gelada e deixar sobre a mesa da sua cozinha, a mesa da sua sala, depois de algum tempo, o que é que vai acontecer? Aquela latinha ganhou temperatura, ela esquentou, como a gente chama. E ela esquentou por quê? Porque o ambiente que está ao redor daquela latinha, principalmente aqui na nossa cidade, em Patos, ela tem uma temperatura mais alta do que a da lata. Como eles estão em contato ali entre si, vamos dizer assim, por enquanto, há uma transferência de energia, sempre de quem tem mais para quem tem menos. Então, o ambiente ele vai transferir energia para a latinha, fazendo com que a latinha, ao ganhar energia térmica, faça com que suas moléculas fiquem mais agitadas, portanto, vai adquirir maior temperatura, e essa transferência de energia nós chamamos de calor. Então, fisicamente falando, o termo correto, quando a gente fala de calor, é para energia transferida, é para energia em trânsito, e não aquela energia armazenada em um corpo. Por isso que a alternativa A está errada, porque ele fala que a cidade tem pouco calor. A cidade nem tem muito, nem tem pouco, nem tem calor nenhum, porque calor não é algo armazenável. O calor é a energia em trânsito, beleza? Alternativa B, hoje está fazendo calor, está errado. Você pode dizer que hoje está quente, hoje a temperatura está elevada, tá? Mas claro que a gente tem que saber diferenciar o termo técnico do termo coloquial. O termo técnico, você vai dizer que hoje está quente, a temperatura está alta. O termo coloquial, você pode dizer, estou com calor, está fazendo calor, porque aí o importante é haver a comunicação, beleza?
Mas lembre-se que o termo técnico para altas temperaturas é que hoje está quente. Hoje a temperatura está alta. Mas dizer que eu estou com calor está errado. Beleza? Quais os assuntos que o senhor acha que serão mais cobrados? Não é que são mais cobrados, é que vão ser cobrados. Caem para vocês mecânica, termologia e ótica. Dentro dos conteúdos de mecânica, movimento, com certeza vai cair. Então, da semana passada e o assunto dessa semana, que a gente está vendo na nossa aula, no nosso curso de Física 1, com certeza cai. Movimento uniformemente variado. Outra coisa que também, com certeza, cair, leis de Newton, princípios da dinâmica. Tá? Então, se vocês quiserem, eu vou postar lá nos grupos as aulas teóricas dos assuntos que eu acho que mais caem na prova da UBFEP. Aí, se vocês quiserem aí maratonar daqui para amanhã, assistirem aí esses vídeos, fiquem à vontade, tá? Não são vídeos obrigatórios de assistir, é vídeo só para a UBFEP, quem tiver afim. Não precisa assistir tudo, assiste aquilo que der e vai na fé. Vai com o que você conseguir entender, tá certo? Mas eu vou separar lá para vocês. Aí vamos lá, seguir aqui diante. Vou postar, Larissa, pode deixar. Pode deixar, Lawane. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas, energia térmica é a energia que um corpo possui devido à energia cinética de todas as moléculas formadoras desse corpo, e o calor é a energia térmica em trânsito quando transferida de um corpo para o outro, tá? B. Quando tocamos no chão de Campos do Jordão, sentimos frio, por perdermos calor. Exatamente. Não existe perda de frio ou ganho de frio. O que existe é perda de calor ou ganho de calor. Então, a energia térmica faz com que o corpo, ao ceder essa energia, esteja perdendo calor. E aí isso acontece quando ele tem uma temperatura mais alta que o outro corpo. E quando o corpo ganha energia, ele está ganhando calor. Isso acontece quando ele está na temperatura mais baixa que o outro corpo. Então não existe transferência de frio. O que existe é transferência de calor, e aí a gente sente frio quando a gente está perdendo calor. A gente sente calor, digamos assim, a gente sente uma alta temperatura quando a gente ganha calor, tá certo? Então a alternativa B é a alternativa correta, a resposta correta dessa questão. Vamos ler as outras só por desencargo. Em Campos do Jordão, o frio consegue passar. Frio não passa. O que passa é o calor. Então, a gente consegue amenizar o frio, a gente consegue nos aquecer quando a gente está na temperatura mais baixa e vai para um ambiente numa temperatura mais alta, vai para próximo ali de uma lareira, de um aquecedor, aí ele fornece energia para o nosso corpo e aí nós aumentamos a nossa temperatura, diminuindo a sensação do frio, tá certo? Então, em Campos do Jordão, o frio consegue passar, não existe esse termo, está errado. Alternativa D, em Campos do Jordão, eu sinto frio porque passa frio para mim. Como eu disse, não existe transferência de frio, o que existe é transferência de calor. Beleza, pessoal? Ok? Pessoal, tá aí, resolvemos 4 questõezinhas. Não só resolvemos, como discutimos aqui, né, os assuntos envolvidos na questão. Fizemos aqui uma espécie de resuminho desses assuntos. Eu sei que não é muita coisa, mas também para um aulão assim de véspera em cima da hora, na véspera da prova, é o que dá para a gente tentar fazer. A ideia era mais mostrar para vocês o panorama geral. Lembre-se que vocês têm que escolher 15 questões. Ah, Giovanni, mas eu fiz 17. Marque apenas as 15 que você quer que o corretor considere. Se você marcar 17, vamos supor que você errou as 2 primeiras e acertou as outras 15, você vai ser corrigido apenas as 15 primeiras. Então, as 2 últimas que você acertou vão ser desconsideradas e vão ser consideradas as 2 primeiras que você errou. Então, marquem apenas as 15 questões que vocês querem que o professor considere, tá certo? É muito importante que você faça as questões e destaque, circula, bota lá uma indicaçãozinha, considerar essa na prova. Para quando você for passar por cartão resposta, não você faz identificação, não. For passar por cartão resposta, aí você passa apenas as 15 que você quer que ele considere. Tá certo? Então é isso. Pessoal, vou parar aqui a gravação agora, para eu já ir me despedir.